Voltamos aqui então à nossa conversa com o maestro Bartolomeu Vaz. A gente parou com você contando que estava na Fego Camargo, né? E a partir de que momento você começa a ver que podia se tornar um maestro? Porque você estudava violino. E aí você começa a estudar também outros instrumentos para se tornar um maestro? Meu encontro com a regência surgiu na Fego Camargo. Lá recebemos um maestro ali da região de Taubaté, que morava na Itália, ainda mora na Itália. O nome dele é Paulo Trone. Ele foi dar um curso para jovens maestros. E eu falei, vou fazer esse curso, né? E ali eu fiz o curso e me encontrei musicalmente falando. Eu me descobri musicalmente. E naquele momento, no primeiro contato, eu vi que eu ia caminhar para a regência, né? Porque é algo que me fascinava, né? Que estava ali no meu subconsciente e que naquele momento foi aflorado, né? Então, eu sempre tive muito interesse em aprender vários instrumentos, em tocar vários instrumentos diferentes, né? Por gosto mesmo, por gostar, né? E na época que eu tocava com meu pai, eu precisei aprender vários instrumentos, né? Uma época eu toquei contrabaixo, uma época eu toquei guitarra, outra época eu era violão. Então, eu fui estudar um pouco de piano. Então, aquele momento ali na Fego, eu decidi que eu ia caminhar com a regência. E dali em diante eu comecei então mudar o meu foco, né? E caminhar para o outro sentido, que é onde eu fui atrás da minha paixão. Falei, essa é a minha paixão. Regente e maestro é a mesma coisa? Maestro vem do italiano, né? Que significa o mestre, né? Aquele que detém o conhecimento. Se a gente pensar por uma maneira mais aqui no Brasil, né? Nós podemos pensar que o maestro é uma pessoa que entende de conduzir uma orquestra, entende de escrever uma obra sinfônica, entende de fazer arranjo, entende de tocar alguns instrumentos. É uma maneira respeitosa, né, de se referir a um músico, né? Mas podemos dizer que o regente e o maestro, eles estão interligados. E nessa caminhada toda, você se lembra da primeira vez que você regeu uma orquestra? Ainda foi na Fego, nesse curso. Né? Esse curso, no final, tinha uma pequena orquestra e tinha um solista, né? E eu fui escolhido também para reger na época. E ali foi a primeira vez que eu pude reger mesmo, né? Então, eu me lembro claramente e foi muito emocionante. São estudos que são, do mesmo modo do violino, muitas horas aí para estudar regência também? Como é que se dá o estudo para a regência? Eu costumo dizer, como um professor meu falava, né, que o maestro ele é como o vinho, né? Quanto mais velho, né, mais curtido, com mais bagagem, com mais experiência, ele vai se tornando, tende-se a ser melhor, né? Porque o maestro, o regente, ele precisa de uma série de requisitos, né, que vão além do estudo da música, né? Por exemplo, o que você diria? Por exemplo, conhecer um pouco de cultura, de história, né? Ter uma bagagem musical de experiências durante os anos para você poder conduzir um grupo musical. Porque você veja bem, o compositor escreve uma obra lá tempos e anos atrás. Você precisa pegar essa obra, né, entender o contexto do que aquele cara escreveu e transmitir para os músicos a ideia e fazer com que ela soe dignamente como um compositor pensou, né? A época histórica que foi feita a música. Quais as circunstâncias que o compositor vivia naquela época, né? Por exemplo, Beethoven, como todos sabem, acabou ficando surdo, né? Então você vai interpretar uma Sinfonia 1 de Beethoven, vai interpretar a Sinfonia 8, precisa levar em conta as questões históricas, como Beethoven vivia essa época da vida dele, né? Tô dando esse exemplo, mas literatura, história da arte, a vida do compositor. Então, assim, o regente, ele precisa se preparar previamente
antes de entrar na frente da orquestra. Então o regente ele tem que ter tudo já na cabeça, tudo que ele precisa, para que quando ele chegue na frente da orquestra, ele possa conduzir os elementos para que soe a obra de acordo, né? E sobre isso, quais são quem mais você admira nesse ramo você falou do Beethoven, né? Uhum. Que eu imagino que 100% dos regentes admiram Beethoven, mas tem alguns outros aqui do Brasil também que você possa falar pra gente que são suas referências. Uhum. Como regentes, né, no Brasil atual, eu sem dúvida Isaac Karabichevsky, né, e eu tive a oportunidade de estudar 2 anos com ele em Recife, né, e ele sem dúvida é o maior brasileiro, maior maestro brasileiro desse século, né, ele tem toda uma história, um legado, né, ele celebrou 80 anos agora recentemente. Mas assim, falando um pouco mais atrás, nós temos outros maestros que, por sinal, o compositor muitas vezes ele se torna o próprio regente da obra, né? Então nós temos o Villa-Lobos, né? Que foi sem dúvida um grande expoente brasileiro, sem dúvida eu acho que o maior, né? Levou um pouco, ele colocou na música dele o Brasil, né? Dentro da música. Exatamente. Você vê por exemplo, o Canto do Pajé, que é Sim, sim. Ele pegou elementos do folclore brasileiro, colocou de maneira de casaca, vamos dizer assim, né? Colocou na música erudita e levou a nossa obra lá para fora, né? Como outros grandes compositores, Carlos Gomes também, né? Mas o Villa, sem dúvida, é o maior expoente, né? Eu sou fã do Villa também. Né? E de compositores de fora do Brasil, por exemplo, Beethoven, Bach também você admira? O que você pode falar? Bach, sem dúvida, não tem como falar desses não falar dos 3 pilares que nós chamamos, que é Bach, Mozart e Beethoven, né? Porque eles foram muito além do tempo deles, né? E significam marcos na música, né? Bach, com toda a genialidade, né? Com que ele compôs, né? Serviu de referência para os outros compositores que foram vindo depois, né? Estudando a obra dele, né? Mozart, pela absurdo prodígio que foi, né? Com 5 anos já compunha, 5 anos de idade, né? Tem o filme também, né? O Amadeus. Amadeus, que retrata um pouco da história da Mozart, né? Salieri, o vilão, né? Salieri, o vilão. Ali é um pouco de... né? Um pouco de... um pouco de romance ali também, né? Romanceado. Não é assim, exatamente aquilo, mas assim, dá para ter uma boa ideia, né? Do que foi ali aquela época, né? E depois tem o Beethoven, que colocou uma cisura, né? Na história cultural da música naquele tempo e escreveu um novo capítulo, né? Dali em diante. Então esses 3 são uma referência para qualquer músico erudito. É lógico que tem outros grandes compositores que foram surgindo. E você vê, né? São compositores que fizeram essas músicas muitos anos atrás, em outros séculos, e são músicas que se você der um acorde, a pessoa do século XXI já sabe continuar a música, né? Impressionante. Com certeza. Existem características, é como fazer um paralelo com uma banda de rock, né? Você sabe quando é o Led Zeppelin, você sabe quando é os Beatles, assim, só com alguns toques ali você consegue identificar de quem que é aquela obra, né? Você tem, assim, 1 ou 2 músicas desses compositores que você mais goste? Sim. Bach, eu gosto muito do Cravo Bem Temperado, né? E as suítes também de Bach. A obra para órgão de tubo, por exemplo, de Bach é maravilhosa, né? Mozart, eu gosto muito do concerto para flauta e harpa que ele compôs. É lindo, né? É lindo. Tudo que Mozart fez é lindo, né? Difícil até escolher. E Beethoven, sem dúvida, tem a famosa Nona Sinfonia, né? Que é muito... que é um marco também na mudança da história da música, que ele compôs totalmente surdo, né? Sinfonia número 9. E são excelentes compositores, né? E você, então, aí, lá na Fego Camargo, começa a se interessar pela regência, começa a estudar mais...
E a partir de quando você sai da Fico Camargo, aí você já é um regente já, entre aspas, oficial, já formado, já começa a trabalhar com isso? Veja bem, ali foi o primeiro contato. A partir dali eu decidi que eu ia estudar regência e como eu ainda cursava conservatório, eu fui atrás de um professor que pudesse me ensinar, né? Me ensinar profundamente, né? E eu caminhei com alguns professores, mas eu me estabeleci rapidamente em São Paulo com um professor particular, que é o maestro Roberto Tibiriçá, que é um maestro famosíssimo no Brasil também, outra grande referência. Eu fiquei 4 a 5 anos tendo aula com ele, né? Ele tem um grupo de alunos que ele recebe na casa dele, eu era um desses alunos. E ali eu me aprofundei mesmo, né? Aprofundei bastante. Mas, paralelo a isso, eu fiz cursos de regência por todo o Brasil, né? Porque esses festivais trazem maestros do exterior para o Brasil, para que pessoas como eu, por exemplo, que estava atrás de professores, possa aprender um pouco, né? Então você passa 2 semanas ali aprendendo. E então eu fui em praticamente todos os festivais que tem no Brasil, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Minas Gerais. Eu fiquei muitos anos fazendo essas pontes, indo atrás dos mestres, pegando conhecimento, né? Para eu ter o meu repertório, vamos dizer, né? Meu repertório de conhecimento para me subsidiar, né? E paralelo a isso eu fui fazer faculdade, né? Mas sempre focado em ter bons professores de regência. Quer dizer, você nunca trabalhou em outra profissão que não fosse a música? Não, não. Eu realmente acho que não levaria jeito. E você falou a gente falou do violino, que você falou que estudava várias horas, né, para praticar. E a regência, como é que você estuda? Você estuda de que forma a regência? Várias horas estudando, partituras? Como é que se dá o estudo da regência? A regência ela tem vários vertentes, né? Uma delas é a plástica, que nós chamamos, que é aquele treinamento que você sabe que você vai fazer um gesto e a orquestra vai corresponder àquilo que você quer. Então, você precisa treinar isso, você precisa ter uma automoção dos braços. Braço esquerdo faz uma coisa, braço direito faz outra. Como diria um professor meu, o braço direito é a razão, né? Que é onde você precisa marcar os tempos de maneira correta para a orquestra. E a mão esquerda é a emoção, é o coração, que é onde você pode trabalhar as nuances, os detalhes da mão esquerda. E essa automoção, ela precisa de um treinamento técnico, né? Quer dizer, se na hora você tiver 2 segundos de branco da cabeça... a probabilidade de ter um problema na orquestra é grande, né? De uma obra... Então a gente precisa, assim, o regente, ele rege uma obra, mas ele precisa pensar antes de acontecer. Tem que treinar a concentração também, né? Muita concentração, muita precisão e muita certeza, porque o músico ele está sentado, ele precisa ter certeza que você vai conduzir bem. Se você mostrar que você não tem certeza do que você vai fazer, acabou, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Como a orquestra é grande, eles têm que olhar você, quem estiver no último banco tem que olhar você da mesma forma que quem esteja ali do seu lado, né? Exatamente. Todos precisam... É um olho no peixe, outro no gato, né? É um olho na partitura e outro no regente. Então a partitura fica colocada de um jeito estratégico, que ele possa ler o instrumento, ler a partitura, mas ao mesmo tempo ele pega o movimento do maestro. E com esses anos todos de prática, você hoje, se você perceber no meio da orquestra algum instrumento fora do ritmo, você consegue perceber? Geralmente a gente percebe, né? Em grande parte a gente percebe. Eu digo que 100%, a não ser que a pessoa esteja muito fora, né? Mas se for uma nuance muito sorrateira, assim, no meio de 60 músicos, pode passar, mas
mas a gente tem que perceber, nós estamos ali para isso, porque por isso que a gente faz esse estudo antes da partitura, para saber exatamente o que está acontecendo, né? Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já!